Falar em Congresso, o Congresso Nacional será sede do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o bloco formado pelos países em desenvolvimento e que acontecerá entre os dias 3 e 5 de junho, aqui em Brasília, né? Vamos saber então o que esperar desse evento na minha conversa de agora ao vivo com o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Gustavo Menon. Professor Gustavo Menon, seja bem-vindo com a gente mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos telespectadores do AgroMais. Sempre um prazer e uma honra falar com vocês. Professor, esse é um fórum, imagino, importante para essa cooperação interparlamentar entre os países membros, né? A construção, imagino, de uma agenda comum seja de fato importante dentro desse bloco, digamos assim, do BRICS. Exatamente, Felipe. Estamos falando da presidência brasileira à frente dos chamados BRICS+, como que houve essa ampliação desse grupo, desse fórum, desse espaço de diálogo em termos de se pensar agendas de cooperação entre os países, entre as economias do chamado Sul Global, economias em desenvolvimento, e a partir da atuação da presidência brasileira, foram elencados três, digamos, eixos fundamentais na formulação de certas agendas. De um lado, a cooperação desse sul global, atividades também para se pensar a governança dos BRICS+, mas o lema que está sendo capitaneado por parte da presidência brasileira é como pensar no fortalecimento da cooperação do sul global em prol de uma governança mais inclusiva e mais sustentável. Quando a gente olha para essas prioridades brasileiras que tocam em certos eixos, 6 agendas prioritárias foram definidas por parte da atuação do Itamaraty, em sinergia também com a atuação da Presidência da República, que acabou se consubstanciando fundamentalmente em agendas que já tinham sido exercidas, discutidas durante a cúpula do G20 na cidade do Rio de Janeiro no ano passado, em 2024. Veja que o desafio que está colocado, Felipe, é como retomar os diálogos multilaterais frente à adoção dessas políticas protecionistas, sobretudo nessa conjuntura da crise do multilateralismo. Portanto, como é que o Brasil vem tentando angariar forças, capitanear essas economias em desenvolvimento? Como se sabe, os BRICS não podem ser considerados aqui uma organização internacional, tampouco pode ser considerado um bloco econômico, mas trata-se desse espaço, desse fórum, para tentar avançar em termos de cooperação a partir exatamente da atuação desses países que são países em desenvolvimento, Brasil, Rússia, Índia, China, a posteriori a adesão da África do Sul, e agora em um movimento nitidamente marcado pela expansão desses atores do chamado Sul Global e com essas agendas que são agendas, digamos, substanciais, inclusive para a realidade brasileira. Quero destacar aqui, Felipe, por exemplo, nessas 6 agendas, a cooperação em termos de saúde global, como conceito de saúde única, integrando saúde humana, saúde animal e saúde vegetal, entrou na ordem do dia, na pauta da presidência brasileira, onde a reunião de cúpula será realizada na primeira quinzena de julho, na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, há toda uma movimentação em termos para se pensar as finanças e também o comércio internacional frente à adoção de tarifas, essas medidas protecionistas aqui em 2025, a própria reforma dos mecanismos de governança global, que já foi uma agenda do G20 no ano passado, também está no horizonte da presidência brasileira, e os debates sobre transição energética justa, a mudança do clima e os impactos dos eventos extremos e como pensar em medidas de mitigação e adaptação do clima. Além disso, uma última agenda que acabou se consubstanciando nas prioridades brasileiras trata-se também da governança da inteligência artificial, como pensar numa governança de IAs de forma inclusiva, de forma responsável, de forma centrada na vida das pessoas, e entre outros desafios, Felipe, que estão colocados nessa presidência brasileira, já que o Brasil, a despeito dessa ampliação dos BRICS, com a adesão de Irã, Etiópia, entre outras nações em desenvolvimento, veja
que o grande desafio está também em pensar projetos de financiamento na área de energia, na área de infraestrutura, por parte da atuação do chamado Novo Banco do Desenvolvimento, né? Como que o Banco dos BRICS, a partir da atuação e sob a presidência brasileira da ex-presidente Dilma Rousseff, tem agora esse desafio de pensar também a retomada dos diálogos multilaterais para a criação de uma ordem internacional centrada em termos da multipolaridade. Professor, eu estava aqui pensando, a gente, sediou o G20 no final do ano passado, a gente está aí na presidência do BRICS, também vai receber a COP30, tem muito protagonismo, né? O Brasil está à frente de eventos importantíssimos. A gente consegue fazer valer esse protagonismo com tanta responsabilidade em cima, ou as pautas mudam, ou o Brasil, de alguma maneira, ele acaba reunindo as mesmas pautas e inserindo nas discussões em 3 eventos importantes como esse? De fato, Felipe, estamos falando de uma série de eventos de atuação da política externa brasileira que são agendas prioritárias, não só por parte do Itamaraty, mas pensando também em aspectos de cooperação Sul-Sul, integração regional e como dar vazão em meio a esses tempos de crise do multilateralismo, em meio também a uma série de crises que estão colocadas no sistema internacional. Vale lembrar que estamos falando de uma conjuntura caracterizada por diferentes conflitos, a começar pela guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e como que o Brasil, por ser um expoente, um ator relevante entre essas economias em desenvolvimento, veja que o desafio que está colocado trata-se de orquestrar diferentes agendas, que são agendas que estão se fazendo valer, como eu disse, desde o ano passado, na realização do G20, como que certas agendas foram incorporadas nesses grandes eventos que você muito bem mencionou, Felipe, o Brasil à frente da presidência dos BRICS, em novembro, COP30, no coração da Amazônia, na cidade de Belém, e também o Brasil assumindo o posto da presidência pro tempore do Mercosul no segundo semestre de 2025. Quais são as grandes motivações, quais são as atividades que vêm sendo pensadas pelas autoridades brasileiras em meio a esses tempos, insisto, de conflagrações? Veja que, no fundo, o Brasil tenta retomar os diálogos multilaterais, não só pensando em políticas de cooperação Sul-Sul, mas também pautando o debate da necessidade da reforma desses mecanismos da governança global. Como que o sistema multilateral criado no período do pós-guerra, isto é, pós-Segunda Guerra Mundial, a partir, então, da adoção das instituições de Bretton Woods, como o caso do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a própria confecção do sistema ONU, como que há um cenário de paralisia, de inação na atual conjuntura, e trata-se aqui de uma das prioridades do Brasil, pautar essa reforma dos mecanismos da governança global, já que essas instituições não refletem mais a correlação de forças dessa primeira metade do século XXI. E, claro, para isso, a gente está falando aqui da reforma não só das próprias cotas, da participação desses atores em instituições como a Organização Mundial do Comércio, na própria adoção, então, de alternativas de financiamento, como que há todo um desafio nos marcos dos BRICS de se pensar a desdolarização ou alternativas de financiamento desatreladas ao dólar, e estamos numa condição muito difícil, sabendo exatamente que há atores, digamos, que disputam a hegemonia, atores que estão tensionando o jogo das relações internacionais, consolidando verdadeiros eixos de poder. O projeto dos BRICS+, veja que não é substituir essa ordem do sistema multilateral por uma outra ordem. No fundo, estamos falando aqui de iniciativas que tentam resgatar esses diálogos multilaterais que podem corroborar para a criação de um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. Muito bem, professor. Quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente aqui no Agronotícias. Desejar a você aí um ótimo restinho de semana. Voltaremos a conversar sobre um novo assunto em breve.
Muito obrigado, Felipe. É sempre um prazer falar com os ouvintes do canal AgroMais. Estou sempre à disposição. Um ótimo final de semana. Valeu!